sua pergunta, o pastor responde. Que a paz do Senhor esteja com todos aqueles que estão nos ouvindo. Então vamos ouvir a pergunta de Joilson. Ele é de Passos. Ele pergunta o seguinte: a Bíblia fala que somos a imagem e semelhança de Deus. Jesus nos motiva a imitarmos, sermos iguais a Ele. Vocês dizem que Jesus é Deus. Se então ficarmos iguais a Ele, vamos ser deuses também? E não foi por isso que o diabo foi expulso do céu, por querer ser igual a Deus? A sua pergunta, Gilson, é uma pergunta bem capciosa, né? Mas vamos respondê-la. O Espírito Santo vai nos dar orientação para respondermos. A Bíblia fala que somos a imagem e semelhança de Deus. Se a Bíblia fala, está falado. É verdade, acabou. A Bíblia disse isso, e disse mesmo, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ela disse, está dito e é verdade. Ninguém pode, que queira ser cristão, contrariar essa palavra da Bíblia. Então, nisso nós dois estamos em concordes. Aí você diz assim, Jesus nos motiva a imitarmos, sermos iguais a Ele. Jesus não é que Ele motiva, Ele nos conclama, Ele nos chama, Ele exige de nós que nós tenhamos uma conduta igual a Ele. É uma exigência dEle. Porque no novo nascimento, meu prezado Joilson, no novo nascimento, a gente tem uma nova vida, a gente nasce de novo, a gente deixa aquela vida pecaminosa na qual nós vivemos e passamos por uma nova vida. E nessa nova vida, nós temos de procurar imitar o Mestre Jesus e temos de procurar ser igual a eles. Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. E nós temos de ser imitador de Cristo mesmo, para que a gente um dia possamos ser iguais a Ele. Agora você diz assim, vocês dizem que Jesus é Deus? Nós dizemos que Jesus é Deus e cremos nisso com firmeza de fé, porque a Bíblia diz isso. Porque a Bíblia diz isso. E quando a Bíblia diz, nós não temos a mínima dúvida, porque a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra que Deus deixou para que nós sigamos o seu pensamento, o seu mandamento e a sua lição. Então, quando ele diz que Jesus é Deus, é porque a Bíblia diz e é verdade e nós cremos nisso. Então você diz assim, se nós ficarmos iguais a Ele, vamos ser deuses também? Olha, preste bem atenção, meu filho. Uma coisa é você ter a natureza de Deus e outra coisa é você ter o comportamento de Deus. A natureza de Deus é uma coisa. Deus é único, Deus é eterno, Deus é todo-poderoso, Deus tem as características intrínsecas dele, que nós nunca vamos ter essas características intrínsecas, mas nós vamos ser imitadores da sua palavra, imitadores nos seus ensinamentos, imitadores dos seus mandamentos, imitadores daquilo que Cristo fez de bom nesta terra. Então, a natureza de Deus é uma, a natureza de nossa é outra. Deus tem a natureza de Deus, e nós temos a natureza de homem, feito a imagem, preste atenção, e semelhança. Semelhança. Quer dizer, os anjos quiseram ser iguais a Deus. Iguais a Deus. Nós queremos ser semelhantes a Deus. Nós queremos ser semelhantes a Deus, termos a orientação de Deus, vivermos aquilo que Deus é nesse mundo, sem, naturalmente, termos a natureza de Deus, ou sermos deuses. Essa é a verdade. Se bem que há um versículo da Bíblia que diz assim, seremos deuses. Mas isso é uma força de expressão, uma metáfora, porque a mesma metáfora que você faz aqui, você faz um desencadeamento lógico, e você então, nesse desencadeamento, você usa de uma metáfora para dizer, então nós seremos deuses também? Sim, veja, presta atenção. Uma coisa é a natureza de Deus, e outra coisa é a semelhança com Deus. Se então ficarmos igual a Ele, vamos ser deuses também? E não foi por isso que o diabo foi expulso do céu? O diabo foi expulso do céu porque ele queria a natureza de Deus. Ele queria ser Deus na sua natureza, na sua potestade, no seu poder, em todo aquilo que é a natureza de Deus. Nós vamos ter a semelhança de Deus, porque foi para isso que nós fomos criados. E desta forma nós fomos criados. Então vamos chegar à glória de Deus, aqueles que se tornarem semelhantes a Deus através de Cristo. Presta bem atenção, meu filho. Não há outro jeito de chegar a Deus.
Não há outro jeito de chegar a Deus. O único jeito de chegar a Deus é a gente imitar a Cristo, tornar-se semelhante a Cristo, e com isso nós somos levados a Deus, e lá nós nos tornamos a imagem e semelhança de Deus. Esta é a verdade. E isto é o céu. Isto é o céu. Na hora que eu puder gozar da semelhança de Deus, viver a semelhança de Deus, imitar a Deus, imitar a Cristo, isso é que constitui o céu. O inferno o que é? É a separação do homem de Deus. Agora, eu estou dizendo que a única maneira de chegarmos lá é através de Cristo Jesus. O Papa ontem canonizou um monte de santos. Então ele diz assim, pela intercessão da Santa Índia da América do Norte, pela intercessão da Santa não sei o quê, do Santo não sei o quê, do Santo não sei o quê, vamos chegar no céu. Mentira, mentira, mentira. Esses que ele disse que estão no céu também não estão, mentira. Estão dormindo, aguardando a 7ª trombeta. Aguardando a 7ª trombeta. Ninguém tem poder para declarar ninguém no céu. O único julgador que nós temos na terra ainda não voltou, que é o Senhor Jesus, que ainda está na função de, presta atenção, ele está na função de Salvador. Ele ainda não está julgando ninguém. E o Papa já está julgando. Maria está no céu, José está no céu, a Índia não sei de onde está no céu, Paulina está no céu. Agora vão pegar um soldado aqui de Jacareí e vão botar ele no céu também. Ninguém está no céu. Se você pegar o capítulo 21 de Apocalipse, João viu os céus. João viu os céus no seu final. E lá ele diz, lá vi um santuário, e no santuário só estava o Pai e o Cordeiro, e mais ninguém. O resto tudo é invenção da Igreja Católica para te enganar. Esta é a verdade. Os santos estão todos dormindo, esperando a 7ª trombeta para se levantarem e, se forem bons, vão receber o julgamento para ir para o céu. Se forem maus, vão ser jogados no inferno. A 7ª trombeta é que vai decidir. E quem vai julgar, presta atenção, quem vai julgar é um só, é o Senhor Jesus. Não é nenhum Papa aqui na Terra. Quer falar, pastor? Doutor Francisco, internauta, reforçando aqui o que o pastor, o doutor Francisco, está dizendo, você vai entender melhor agora. Aqui no escritório, o doutor Francisco tem vários estagiários. Eles, nas petições, nos processos, eles imitam o doutor Francisco, porque estão aqui estagiando, estão aqui aprendendo. Agora chega para esse estagiário e fala, então assina aqui agora essa petição. Ele vai dizer, eu não posso, porque quem tem que assinar é o doutor Francisco, que ele é autoridade. Eles podem imitar, mas não tem autoridade nenhuma. Por exemplo, Paulo disse, como o doutor falou, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então nós temos várias pessoas aí que imitam humoristas, imitam o Silvio Santos, e tem pessoas que imitam o Silvio Santos que é igualzinho ele. Aí chega para esse imitador e fala, então assina aqui esses cheques aqui para nós pagarmos os funcionários. Ele fala, eu não posso, porque eu só sou imitador. Então esse internauta aí, entenda bem, ser imitador não quer dizer que você é aquela pessoa. E Jesus Cristo, ele pode dizer que ele é Deus porque a palavra declara, no princípio era Jesus Cristo. Jesus Cristo estava com Deus e Jesus Cristo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Jesus Cristo e sem Jesus Cristo nada do que foi feito se fez. Então ser imitador é uma coisa e ser igual à pessoa é outra totalmente diferente. A palavra declara, Deus disse, eu sou, e fora de mim não há Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos à segunda pergunta. Vamos à segunda pergunta, que vem lá de Cláudio, de Marília. E ele nos pergunta o seguinte, afinal, o que são dogmas e para que servem? Vamos dizer para você, Cláudio de Marília, né? Cláudio. Volte sempre, Cláudio. Faça promoção do nosso portal, assim como o Jailson também. Viu, Jailson? A sua pergunta é muito inteligente. Eu tenho a impressão que você é filósofo. Você faz a sua filosofia e é muito interessante isso, porque nos obriga a pensar, nos obriga a raciocinar e a te contraditar. Mas volte sempre, viu, Jailson? Gostei da sua pergunta. O que são dogmas? Dogma, segundo a Igreja Católica, é uma verdade, segundo eles, que não consta da Bíblia, mas nós devemos acreditar,
Porque ela é falada pela autoridade do Papa, que segundo eles é infalível na questão de fé. Eu defini claramente, dogma, segundo a Igreja Católica, é uma verdade que eles constroem para eles, que não está na Bíblia, mas que é criada pela autoridade do Papa, que eles creem que é infalível. Então presta atenção. Agora você quer a definição minha para o dogma? Quer a definição? Dogma é uma invenção de Satanás para enganar o povo e levá-los ao inferno. Pronto, acabou. Isso é dogma. Agora você pergunta para que serve? Está respondido. Serve para enganar o povo. Por que serve para enganar o povo? Porque, presta atenção, só serve aquilo que está na Bíblia. Só é verdade aquilo que está na Bíblia. Fora da Bíblia não existe artigo de fé. Aliás, a briga principal em 1517, quando surgiu a Reforma Protestante, era esta. Para a Igreja Católica, servia a Bíblia, a tradição, os livros que não eram inspirados pelo Espírito Santo, servia os dogmas papais, servia um monte de coisa que para eles era fonte de fé. Fonte de fé. Aí, Lutero vai ler a Bíblia. Presta atenção que eu vou falar agora. Vai ler a Bíblia pela primeira vez. Ele era monge dominicano e ele leu a Bíblia pela primeira vez. Depois de ser monge, depois de ser pároco, ele leu a Bíblia pela primeira vez. Olha, você não fica absurdo com isso não, viu? Não pense que isso é... Nossa, que isso, Lutero? Não pense não. Eu já desafiei aqui. Eu quero ver um padre, um só, que tenha lido a Bíblia inteiramente. Um só. Quero um bispo que tenha lido a Bíblia inteirinha. Quero ver um cardeal que tenha lido a Bíblia inteirinha. Quero ver um papa que tenha lido a Bíblia inteirinha. Desafio. Porque das duas, uma. Ou eles leram e estão ensinando errado o povo, o que é uma tremenda imundície diante de Deus, ou eles não leram e são inocentes naquilo que estão fazendo. Vocês escolhem agora qual é a posição do Papa, dos cardeais, dos bispos e dos padres. Então, quando Lutero viu que a Bíblia, que é a única fonte de fé, a única fonte de verdade, ele disse, então, cessa a tradição, cessa dogma, cessa tudo isso, porque só a Bíblia é que é fonte de fé. Esta é a crença dos protestantes, esta é a crença dos evangélicos, esta é a crença de todos aqueles que seguem a vida cristã. Imagine se eu, presta atenção agora que eu vou dizer, eu sou fundador e presidente da Igreja Apostólica da Nova Aliança em Cristo. Imagine se eu me dissesse, olha, eu me digo, como o Papa diz, ó, eu vou botar um decreto aqui, eu, Papa, sou infalível. Aí eu podia na minha igreja, porque ele é presidente de uma igreja, eu sou presidente de outra. Então eu podia botar aqui, eu, Francisco de Assis, sou infalível, não posso errar. Ah, para não, que isso? Vocês iam rir na minha cara. Agora, por que não rir na cara do Papa que fala uma besteira igual a minha? Né? Se eu fizesse isso, vocês iam rir na minha cara. Mas o Francisco está falando um dogma de que ele é infalível. Mas fala, o Papa está falando que ele é infalível. Ri na cara dele também, ué. O que ele é? Comedor de angu igual eu, acabou-se. É homem. Pecador, mentiroso, acabou. Essa é a verdade. A verdade é essa. A verdade é essa. Então, o dogma é uma invenção do demônio para enganar o povo e fazer com que o povo creia em outras coisas que não é a Bíblia. Essa é a verdade. Então vamos agora a alguns dogmas da Igreja Católica. Alguns dogmas da Igreja Católica. Maria sempre virgem. E aqui está escrito que Maria não conheceu José até que o menino Jesus nasceu. Depois, venha a nós o vosso reino. Entendeu como é? Teve até filhos, né? Teve até filhos. Vários. 4 filhos e várias filhas. E o que tem isso? Por isso ela ficou impura? Então vou chamar a mulherada tudo de impura porque teve filho? Aqui as nossas irmãs Esther, aqui ó, com a menina aqui, o menino aqui, fora os outros que não vieram, né? Tem um time lá, não tem? Tem. Quanto? Um monte. Um monte, tá vendo? Um monte. Quer dizer, então, a Esther nunca poderia ser igual a Virgem, porque a Virgem foi virgem a vida inteira. E agora, coitada da Esther, não foi. Só que tem 2, agora e um monte que ela deixou em casa, né? E por isso ela é impura? Não,
Por isso que ela é pura. Por isso que a irmã Esther é abençoada por Deus. Porque ela obedeceu a ordem de Deus. Ela procriou, ela teve filhos, ela colocou gente no mundo. Esse é um dogma da Igreja Católica. Então Maria foi sempre virgem. Sempre virgem. Né? Aí põe Maria como símbolo da família. Mas que família que a Igreja Católica quer que a gente seja? José, Maria e Jesus, só isso. Só isso. Maria que não conheceu José. Nossa, que família, hein? A mulher não conhece o marido. José que não conheceu Maria. Que família é essa? O marido não conhece a mulher. Aí Jesus, que não é filho de José, e também só usou o seio de Maria para poder nascer. Esta família que a Igreja Católica diz que é sagrada, põe Igreja Católica, a Sagrada Família, como Maria, José, Jesus, Tiago, Judas, José. Põe a trinca toda, põe Salomé, põe os filhos de Maria, tudo. Aí é uma família abençoada. Adora todo mundo. Aí é uma família abençoada. Agora, outro dogma da Igreja Católica, que o Papa é infalível. Ele mesmo declara. Que isso, gente? Que isso? Não, porque eu estou inspirado pelo Espírito Santo agora, e o Espírito Santo me diz que eu sou infalível, então eu faço um decreto. Eu, Papa, sou infalível. E todos os papas que me sucederem são infalíveis. Para com isso, gente. Parece brincadeira. Parece brincadeira que se brinca com a fé, que se brinca com a Bíblia, constrói-se coisa ao seu alvedrio, na sua vantagem, naquilo que lhe convém. Para com isso. Né? O dogma, eu falei do dogma da Imaculada Conceição. Agora, outro dogma, que Maria foi assunta aos céus. Olha, eu tive a pachorra de copiar no Vaticano todo o processo que levou o Papa a declarar que Maria foi assunta aos céus. Presta atenção. Eu peguei todo o processo, porque aquilo é um processo. Começa alguém dizendo, olha, eu acho que eu fui inspirado pelo Espírito Santo e Maria foi levada aos céus. Começa com uma petição inicial. E aquilo tem uma porção de gente palpitando, que chega no fim, o Papa diz, realmente, é matéria de fé, é dogma, que Maria foi assunta aos céus. Agora eu li todo o processo. Todo o processo eu li. Não tem uma referência bíblica a isto. Não tem uma vírgula na Bíblia que diga isto. Nada diz sobre isto. Agora vamos contestar isso. João recebeu Maria aos pés da cruz, quando Jesus disse, mulher, está aí teu filho. Quando disse para o filho, está aí, para João, está aí tua mãe. Então, não tem nada de assunto aos céus. João escreveu o Evangelho, João escreveu o Apocalipse, e João escreveu 3 cartas. João escreveu o Evangelho depois que Maria tinha morrido. João escreveu o Evangelho no ano de 90, mais ou menos. E Maria deve ter morrido no ano de 60, por aí. Então Maria já tinha morrido. Se Maria tivesse sido erguida aos céus, por que é que João não falou isso? Por que esse fato não foi registrado por João? Por que João não registrou no Evangelho? Por que João não registrou isso nas cartas? Por que João não registrou no Apocalipse? E no Apocalipse, no capítulo 12, ele diz que o dragão fez a mulher correr para o deserto. O filho foi para o céu, mas a mulher foi para o deserto, onde era o seu lugar. Leia aí o capítulo 12 de Apocalipse, para você ver. Então, gente, não há uma frase sequer. Maria, a última vez que Maria aparece na Escritura Sagrada é em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando ela está reunida no cenáculo, antes da vinda do Espírito Santo. Foi a última vez que se vê falar em Maria. Preste atenção uma coisa, se Maria tivesse sido assunta aos céus, Paulo teria usado nas suas 3 epístolas, ele teria usado essa bênção, gente. Por que é que só no ano de 1858 que um Papa botou isso na cabeça, enfiou na cabeça de nós todos, que Maria foi assunta aos céus? E o resto para trás ficou tudo sem saber disso? E Paulo, que escreveu 3 epístolas, ele não teria registrado isso na epístola? João não teria registrado nas suas 3 epístolas? Pedro não teria registrado nas suas duas epístolas? E Tiago, que era filho dela, não teria registrado isso também? Então, gente, vamos deixar de brincadeira. Vamos usar, coisa séria é a palavra de Deus. Não vamos inventar. E o dogma, meu filho? É Mário que ele chama, né? Mário de Marília? Dogma. Cláudio.
Dogma é invenção, é invencionice, é coisa do cão, é mentira para poder enganar o povo. Essa é a verdade. E podíamos ir falando de vários dogmas que tem por aí, e você ia ver que é tudo absurdo, tudo coisa absurda, que nós não podemos acreditar, porque vem do homem, não vem do Espírito Santo, não vem de Deus. Volte sempre. Muitas vezes para justificar algumas atitudes. Para justificar, claro. Porque eu para inventar uma porção de coisa, como o Papa, eu tenho de dizer que eu sou infalível. Então eu tenho que dar um terceiro dogma. Porque uma mentira, viu? Como é que chama? Cláudio, uma mentira, Cláudio, tem de arrumar outra mentira em cima. Porque se você não arrumar uma segunda mentira, a primeira mentira não prevalece. E a segunda mentira você tem que arrumar uma terceira. Toda vez que você encaminhar para o caminho da mentira, você tem que arrumar várias mentiras, uma atrás da outra, para você poder tentar ver se aquela mentira vira verdade. Doutor, e os dogmas, ele tem interesse financeiro? Claro que tem. Quando eu digo, por exemplo, quer ver um dogma? É outro dogma. Existe o purgatório. Dogma inventado pelo Papa Leão X, no ano de mais ou menos 1500, por aí. Ele inventou o dogma do purgatório. Mas por que inventou o dogma do purgatório? Olha, presta atenção. Se tem só o céu e se tem só o inferno, e se morreu, não tem mais o que fazer para o morto, então não tem como ganhar dinheiro do morto. Ganhar dinheiro do morto de que jeito? Está morto, não, ou está no céu, está no inferno, não tem mais jeito de resolver o problema dele. Não, mas pera um pouquinho. Tem uns mortos aí que não foram assim, aquelas coisas para ir para o inferno. Mas também não foi aquela coisa para ir para o céu. Então vamos inventar um lugarzinho para eles ficarem, né? E desse lugarzinho, nós vamos tirar eles cheque. Assina o cheque aqui. No reinado do Papa Leão X, tinha um daqueles cardeais que dizia assim, a cada moeda que tilinta no cofre do Vaticano, uma alma sai do purgatório. Ah, coisa linda, hein? Como se Deus vendesse almas, que Deus... Não, eu tiro do purgatório se vocês me pagarem. Para com isso, gente. Por isso que eu digo, é brincadeira. Usa-se a fé para brincadeira. Então, o dogma sempre veio para ganhar algum dinheiro. Por exemplo, as igrejas de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, para ganhar dinheiro, né? A igreja, essa da Imaculada Conceição é diferente da outra de Maria Sempre Virgem. Deixa eu explicar o dogma agora. A Maria Sempre Virgem é um dogma. Agora, a Imaculada Conceição é outro dogma. Significa dizer assim, que Maria nasceu sem pecado original. Que ela não teve pecado nenhum. E ela, Maria, diz no cântico Magnificat, Magnificat anima mea, exulta-te ad Dominum, exulta minha alma. Diz que é magnífico o meu Deus. Ela diz assim, meu Senhor e meu Salvador. Maria diz com a sua própria boca que Jesus é o seu Salvador. Sinal que ela também nasceu com o pecado. E esse dogma de que Maria é concebida sem pecado original é um dogma que é feito para mentira, para enganar o povo e fazer as igrejas que tem por aí. Agora, de Maria, tem dois dogmas no forno. Eu já tive acesso aos dois processos. Porque quando eu falo da Igreja Católica, meu amigo, eu conheço a Igreja Católica profundamente. Mais que muito padre que tem por aí que não sabe a igreja que ele está. Ele está porque não sabe. Porque o dia que ele souber, ele sai. Ele está lá porque não sabe o que é a Igreja Católica. Porque no dia que ele souber, ele sai de lá. Ou então continua preso pelo cão, pelo pecado e continua lá. Mas a verdade é uma só. Agora nós temos lá dois dogmas no forno. Um dogma é que Maria é a cooperadora da redenção. Ou seja, não haveria redenção, presta atenção, não haveria redenção, diz a Igreja Católica, se não houvesse Maria. Ora, meu Deus do céu, da mesma forma que Jesus foi colocado no ventre de Maria, entendeu? Podia ter sido colocado no ventre da Esther, no ventre da Giovana, acabou, ponto final. Quer dizer, Deus colocou ali como barriga, não é de aluguel porque ela não cobrou nada. Entendeu o que é? Comodato. Falou bem, é a barriga de comodato. Deu a barriga de graça.
para que lá nascesse o Senhor Jesus. Lá crescesse o Senhor Jesus. Lá crescesse, não é que nascesse, crescesse. Por quê? Porque Jesus cresceu no ventre de Maria. Ele foi colocado lá pelo Espírito Santo. Ou vocês imaginem que jeito podia ser isso? O Espírito Santo tendo relacionamento com Maria? Que isso, gente? Para com isso. Cruzando o óvulo de Maria? Mas que isso? Jesus foi colocado no ventre de Maria inteiro. Fruto do Espírito Santo. Ficou muito claro isto. Então o dogma é invenção para poder ganhar dinheiro. E todos eles são assim. Agora eu vou dizer, o primeiro dogma que está para sair é esse. Que Maria é corredentora. Que Maria é corredentora. Sem ela, não teríamos a corredenção, a redenção. Gente do céu. No dia que essa pessoa assinar esse dogma, ele já está carcomido pelo verme, ele já está no inferno, porque está negando o caráter, o sacrifício de Cristo na cruz. Agora, o último dogma que vai sair agora é este, presta atenção. A Santíssima Trindade não é constituída mais de 3, é de 4. É. Maria vai ser a quarta pessoa da Santíssima Trindade. É, olha só, vai ser a quarta pessoa. Para ser a quarta pessoa, ela tem que ser deusa, gente. Porque todas as pessoas são deusas, é isso, Paulo? Todas as pessoas são deusas. Então Maria vai ser a quarta pessoa, vai ser deusa também. Então esse é um dogma que vai sair. Aí, sabe por que vai sair? Porque o Pai Nosso, como é que se diz? O sinal da cruz da Igreja Católica é assim, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é desdobrado em 2 para poder dar certo a cruz. Né? Agora vai ser assim, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e de Maria. Olha só, né? Vai ser esse mais um dogma que vão enfiar goela abaixo do povo católico, né? Vão transformar Maria. Quer ver outro dogma? Outro dogma demoníaco? Maria, mãe de Deus. Dogma, nós declaramos que Maria é mãe de Deus. Não é só mãe de Jesus, é mãe de Deus. É um dogma. E Maria é só a mãe de Jesus. E preste atenção no que eu falei agora, preste atenção. Eu disse que Maria foi um ventre incomodato, ou seja, um ventre emprestado. E a prova está aqui. Ache na Bíblia uma vez que Jesus tenha chamado Maria de mãe. Uma vez só. Sempre chamou de mulher, 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 mulher. Vejam só. Então o dogma, minha filha, como é? Cláudio, né? Cláudio de Marília. Não sei se respondi bem a você, Cláudio, mas volte sempre, filho. Esteja conosco, viu? Nos entusiasme, nos incentive, nos critique quando for possível, entendeu? Para que a gente melhore o nosso programa. Doutor, diga. Inclusive em Caná da Galileia, Jesus falou para que não exalte Maria, ela foi fora da hora, falou para ela, mulher, que tenho eu contigo? E outro detalhe, a Bíblia declara, e ele será chamado Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. Essa expressão mulher que tem a ver com isso, que Jesus deu uma afastada em Maria, né? Tem uma outra passagem que Jesus estava pregando e chegou Maria com os seus filhos todos lá. E aí anunciaram para Jesus, ó, sua mãe e seus filhos estão aí. Eles só, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Nossa, né? Acabou. Né? Foi um chute, não foi? Já segui isso. Não faz confusão porque nós queremos. Exatamente. Quer ver uma outra expressão? Eu sempre digo assim, Maria, mãe de Deus, né? Maria, mãe de Jesus, né? Então, aquele episódio do templo. Jesus foi levado a Jerusalém junto com Maria e José. Na volta, eles saíram de volta para voltar para Nazaré, né? E quando deu a viagem de um dia, que sejam 40 quilômetros depois de Jerusalém, de volta para Nazaré, no final do dia, Maria foi procurar Jesus e não o encontrando, disse, mas cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Né? Cadê Jesus? Cadê Jesus? E aí voltou mais um dia, né? Para encontrar Jesus depois de 3 dias pregando no templo. Mas que mãe é essa que é tida como exemplo de mãe quando ela deixou o seu filho? Deixou o seu filho. E ele era pequeno, hein? E ele tinha 12 anos. 12 anos só. Eu quero saber se a minha irmãzinha Esther vai viajar daqui, vamos supor, para o Rio de Janeiro com esses 2 rebentos seus aí, e depois você vem de volta, e quando você está aqui em São Paulo, fala, cadê meus filhos, hein? Cadê meus filhos? Eu pensei que eles estavam não sei com quem, pensei que estavam não sei com quem. Que isso? Que isso? Gente, que mãe é essa? Que mãe é essa? Então é preciso a gente saber que ela foi uma mulher
digna, uma mulher honesta, uma mulher santa, mas teve lá também os seus problemas. Então, não é deusa, não, para entrar na quarta pessoa da Santíssima Trindade, com um dogma tão amaldiçoado como esse aí.